Olá, boa noite. Boa noite. Temer afirma que não há mais espaço para feitiçaria na economia. Ontem o governo anunciou um pacote. Dom Paulo Evaristo Arnes é sepultado na cripta da Catedral da Sé. Foram 3 dias de velório e homenagens ao cardeal. Ex-governador do Rio se torna réu na Lava Jato por corrupção. E a justiça determinou que Sérgio Cabral volte a ficar preso em Bangu. Polícia Federal aponta fraudes em repasses de mineradoras para prefeituras. Pastor Silas Malafaia está entre os suspeitos. Ex-zelador do condomínio Solares em Guarujá diz que todos no local sabiam que triplex pertencia ao ex-presidente Lula. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, vou bater um papo com meu querido amigo Chiquinho Scarpa sobre histórias e curiosidades da sua vida. Zé Armando Vanucci conta as últimas novidades do universo televisivo. E quem disse que um mega empresário não pode ser também um super compositor? Aqui no palco, recebo outro amigo, Celso de Moraes, que mostra pra gente que seus talentos vão muito além do mundo dos negócios. Fica comigo no Todo Seu, que é hoje, 10h30 da noite. Claro, vou ficar aqui te esperando, então vem. O Ministério Público vai investigar a queda do helicóptero que matou o filho do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e outras 4 pessoas. Para o Ministério Público, o inquérito policial não tem elementos consistentes que comprovem a principal hipótese para a queda da aeronave, a de que teria havido uma falha em 2 dispositivos antes da decolagem. Com isso, as 5 pessoas que haviam sido indiciadas não serão denunciadas formalmente, incluindo 3 por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O acidente foi em abril de 2015. Além do filho do governador Geraldo Alckmin, Tomás, de 31 anos, outras 4 pessoas morreram no acidente. A investigação própria do Ministério Público continua. O foco agora vai ser apurar melhor a manutenção das 5 pás da aeronave, o que não foi esclarecido até o momento. O perito apenas fez uma observação visual a respeito daqueles danos e passou que a conclusão dele era que aqueles danos que ele observou eram decorrentes da queda e não causa da queda. O que faltou foi, no nosso sentir, foi aprofundar mais a respeito disso. O MP pretende ouvir novas testemunhas e também realizar novas perícias nesses equipamentos que estão preservados sob a responsabilidade da aeronáutica. Em nota, a Eliparc disse que a manifestação do Ministério Público traz maior precisão e imparcialidade para a investigação do acidente.
Ministério Público de São Paulo denuncia a Guarda Civil Municipal de Santo André, Rodrigo Gonçalves de Oliveira, por morte de 5 jovens em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O MP também pediu que a prisão dele seja convertida de temporária para preventiva. A promotoria ofereceu denúncia contra o guarda por homicídio qualificado e ocultação de cadáver dos 5 jovens. Os corpos foram encontrados em uma mata em Mogi das Cruzes no dia 6 de novembro. Os rapazes haviam desaparecido em 21 de outubro, quando saíram de carro da zona leste de São Paulo, onde moravam, rumo a uma festa em um sítio em Ribeirão Pires. O Guarda Civil Municipal confessou ter criado um perfil na internet para atrair os jovens, que eram suspeitos de envolvimento na morte de um amigo dele, mas diz que queria apenas prendê-los e nega envolvimento nos assassinatos. Segundo o Ministério Público Paulista, ficou comprovado na investigação que o Guarda Civil agiu para atrair as vítimas com o objetivo de executá-las. Após 3 dias de velório, Dom Paulo Evaristo Arnes é sepultado na Catedral da Sé. Para a última missa do funeral, que durou 2 dias, o caixão com o corpo de Dom Paulo foi fechado e colocado sobre o altar, diante da Catedral da Sé lotada. Para o enterro vieram religiosos de vários estados, também os 3 irmãos do cardeal, Felipe, Otília e Zélia. Entre as autoridades estavam o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prefeito da capital, Fernando Haddad, e o eleito, João Dória. Os oradores lembraram o trabalho de Dom Paulo durante os 28 anos à frente da Arquidiocese de São Paulo. Por aqui passaram pobres, doentes e torturados que Dom Paulo arrancou das mãos dos carrascos, disse o cônego Aparecido Pereira numa referência à luta do cardeal contra a ditadura militar. Ao fim da missa, o cortejo levou o corpo até a cripta para o sepultamento. Como não há espaço suficiente na capela, só puderam entrar a família, alguns cardeais e poucas autoridades. Mas o público vai poder acompanhar o sepultamento pelos telões que foram espalhados pela igreja. A cerimônia durou poucos minutos, algumas orações e a última bênção. A cripta da Catedral da Sé vai permanecer aberta para que as pessoas possam visitar o túmulo de Dom Paulo, o cardeal da esperança, da resistência, o amigo do povo. É um homem muito bom, só o amor faz um evento desse. Só quem pregou o amor se doou totalmente para os outros. Vai deixar saudade, espero que ele seja seja um santo, né? Na hora certa. A Polícia Federal deflagrou a Operação Timóteo, que investiga a corrupção no pagamento de royalties de mineração para prefeituras. O pastor Silas Malafaia, um dos suspeitos, nega participação no esquema. O pastor Silas Malafaia se apresentou no fim da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo. Hoje cedo, ele foi procurado em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal para ser conduzido coercitivamente para depor na Operação Timóteo. O pastor está na capital paulista para a inauguração de templos da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da qual é líder. Malafaia fez uma declaração visivelmente irritado. Eu recebo na minha entidade e na igreja ofertas de 1 milhão, de 5 milhões. Amanhã, um vagabundo qualquer, um bandido qualquer, um traficante qualquer, um canalha qualquer, deposita um cheque na conta da igreja ou minha ou de quem quer que seja. O cara é descoberto. Quer dizer que o pastor é bandido? De acordo com as investigações da Polícia Federal, o diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, Marco Antônio Valadares Moreira, e a mulher dele, presos hoje na operação, tinham informações privilegiadas sobre dívidas de royalties da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CFEM, que é paga aos municípios. Eles procuravam prefeitos interessados em receber parte dos recursos e indicavam 2 escritórios e uma consultoria para realizar as ações de resgate. Os escritórios cobravam uma taxa de 20% de êxito e, se tivessem sucesso, repartiam um montante com o diretor e a prefeitura. A Justiça determinou hoje o bloqueio de valores que foram depositados no esquema, que chegam a 70 milhões de reais. O
O pastor Silas Malafaia é investigado por supostamente ter auxiliado a organização criminosa a lavar o dinheiro. Ele teria recebido um cheque de R$100 mil do principal escritório de advocacia que atuava no esquema. Segundo a Polícia Federal, a suspeita é de que o líder religioso tenha emprestado a conta bancária para esconder a origem dos valores. O pastor admite ter recebido o dinheiro como uma contribuição em uma conta pessoal e disse que declarou o valor no seu imposto de renda. Silas Malafaia prestou depoimento por cerca de 2 horas e foi liberado. Em nota, o Departamento Nacional de Produção Mineral informa que prestou toda a assistência necessária à Polícia Federal e que está tomando conhecimento do teor das investigações para, se necessário, adotar as providências administrativas cabíveis. Juiz Sérgio Moro aceita a denúncia e Sérgio Cabral e a mulher, Adriana Anselmo, se tornam réus na Lava Jato. Além de Cabral e da mulher, também viraram réus o empresário Carlos Miranda, tido como operador de Cabral, Wilson Carlos, ex-assessor do PMDBista, a mulher dele, Mônica Araújo Carvalho, e os executivos da Andrade Gutierrez, Rogério Nora de Sá e Clóvis Peixoto Primo. É a primeira vez que Cabral vira réu na Lava Jato. Ele e a mulher já respondem uma ação penal na Operação Calicute por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e organização criminosa. Esta investigação corre na Justiça Federal do Rio. No Paraná, Cabral é acusado pelo Ministério Público Federal referente a propinas pagas entre 2007 e 2011 nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, da Petrobras. O PMDBista vai responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores da Lava Jato, as vantagens ilícitas somaram R$2.700.000 e foram desembolsadas pela empreiteira Andrade Gutierrez. Ao aceitar a denúncia, o juiz Sérgio Moro citou que Cabral e a mulher fizeram compras de roupas, cintos, relógios e móveis de alto valor. Em uma oportunidade, o ex-governador gastou mais de R$37 mil. Cabral e Wilson Carlos estão presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Hoje, o desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou a volta de Cabral para Bangu, no Rio. A mulher dele, Adriana Anselmo, e Carlos Miranda já estão em Bangu. Já Mônica Carvalho, Rogério Nora e Clóvis Primo são os únicos que estão em liberdade. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, descarta investigar Temer e Padilha no caso Gedel. Michel Temer e Eliseu Padilha foram acusados pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. Ele disse que, além de Gedel Vieira Lima, Temer e Padilha o pressionaram para liberar a construção do prédio de luxo em Salvador, onde Gedel tem um apartamento comprado na planta. A obra está embargada pelo IFAM, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Calero deu um depoimento à Polícia Federal sobre a pressão e entregou áudios de conversas gravadas, inclusive com Michel Temer. Os áudios foram enviados para Janot. Com base no depoimento nas gravações, o Procurador-Geral da República diz que não viu indícios suficientes para pedir abertura de inquérito para investigar o presidente da República e Padilha. No entanto, referente a Gedel, Janot disse que caberá à Procuradoria da República em Brasília decidir se abre inquérito contra o ex-ministro. O caso levou à saída de Gedel do cargo de ministro da Secretaria de Governo e de Calero da Cultura. O episódio ainda é base de 2 pedidos de impeachment de Temer no Congresso Nacional. Ontem, a Comissão de Ética da Presidência aplicou censura pública a Gedel. É a mais grave punição para alguém de fora do serviço público. No entanto, Gedel pode ocupar novos cargos. Presidente Michel Temer é delatado por mais um executivo da Odebrecht. Desta vez, quem acusa Temer é Márcio Faria, ex-presidente da Odebrecht Industrial. Ele afirma que Temer lhe pediu dinheiro na companhia de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, e do lobista João Augusto Henriques, oferecendo como contrapartida a promessa de contratos na Petrobras. Henriques é acusado pelo Ministério Público de ser o coletor de propinas para o PMDB dentro da Petrobras. Segundo Márcio Faria, a negociação ocorreu no escritório de Temer, em São Paulo, em 2010. Na época, Temer era deputado federal e candidato a vice na chapa de Dilma Rousseff.
O Palácio do Planalto confirmou o encontro, mas informou que foi Cunha quem pediu a conversa a Temer, dizendo que o executivo da Odebrecht gostaria de conhecê-lo. A assessoria do presidente acrescentou que na reunião, que teria durado cerca de 20 minutos, não se tratou de questões financeiras, só de formalidades. Cunha e Henriques estão presos no Paraná. É a segunda vez que Temer é citado em delação da Odebrecht. O ex-diretor de Relações Institucionais da empresa, Cláudio Melo Filho, contou que num jantar em maio de 2014, no Palácio do Jaburu, Temer, acompanhado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu uma ajuda financeira a Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira. No encontro, ficou combinado o repasse de 10 milhões de reais. 6 milhões para Paulo Scaff, então candidato do PMDB ao governo de São Paulo, e 4 milhões de reais para Eliseu Padilha. Temer, Padilha e Scaff negam qualquer irregularidade. Pesquisa Ibope mostra que aumentou a reprovação ao governo do presidente Michel Temer. A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 4 deste mês, antes do nome de Temer aparecer nas delações da Odebrecht. Em setembro, o governo era considerado ótimo ou bom por 14% dos entrevistados. Agora são 13%. Consideravam a gestão Temer regular, 34%. Agora são 35%. Como a margem de erro é de 2 pontos, praticamente não houve variação nas avaliações de ótimo, bom e regular. O governo era ruim ou péssimo para 39% dos entrevistados ouvidos em setembro. Agora, esse número subiu para 46%. A pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse não haver mais espaço para feitiçaria na área econômica e disse que a população mais pobre foi a que mais sofreu com arremedos de soluções adotadas no passado, numa crítica indireta aos governos do PT. O presidente falou sobre a necessidade de fazer reformas estruturais e disse que, se elas não forem realizadas, o país estará preso em um atoleiro da irresponsabilidade fiscal. No Congresso já está em tramitação a reforma da Previdência, proposta por Temer. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a popularidade de Temer. Com a popularidade em queda livre, Michel Temer disse hoje que o caminho certo nem sempre é o caminho mais popular. Ele afirmou que não há mais espaço para feitiçaria. Declarou que tem coragem e que faz o que precisa ser feito. Impõe um teto para os gastos públicos, propõe a reforma da Previdência. O presidente tem razão. Às vezes os melhores remédios são mesmo os mais amargos. O problema é que Temer não está perdendo apenas a popularidade. Entre os fatores que puxam a imagem do presidente para baixo, o principal é a economia. Mas não é só. O brasileiro nota que a autoridade do presidente Michel Temer começa a ser triturada pelo moedor da Lava Jato. Mais do que a popularidade, Temer perde aos pouquinhos a credibilidade. Há 1 ano e 3 meses, quando a aprovação de Dilma Rousseff estava em 7%, Temer disse que ninguém vai resistir 3 anos com esse índice tão baixo. Hoje, a aprovação de Temer está em 13%, segundo o Ibope. Se continuar caindo, Temer terá que lutar não pela reforma da Previdência, mas pelo próprio mandato. Boa noite. Odebrecht teria repassado 100 milhões de reais à cervejaria Itaipava para financiar políticos. A notícia foi divulgada agora há pouco no site do Estadão. De acordo com a reportagem, executivos da empreiteira devem contar nos acordos de delação como utilizaram empresas dos donos da cervejaria Itaipava para distribuir dinheiro a políticos por meio de doações eleitorais e entregas de dinheiro vivo. A Odebrecht, de acordo com o Estadão, construía fábricas para o Grupo Petrópolis em troca de doações para agentes públicos. Ainda segundo o jornal Estado de São Paulo, 2 empresas do Grupo Petrópolis teriam feito doações para os seguintes partidos: PT, PMDB, PP, PSDB, PV, DEM, PTC, PSB, PSDC e PSOL. Entre os políticos que teriam recebido dinheiro estariam Aécio Neves e Arthur Virgílio, do PSDB, Ciro Nogueira, do PP e Heráclito Fortes, do DEM. O Estadão não trouxe as posições dos citados na reportagem. Ex-zelador do condomínio Solares, em Guarujá, diz que todos no local sabiam que o triplex 164A
pertencia ao ex-presidente Lula. José Afonso Pinheiro prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, como testemunha de acusação contra Lula, na ação que investiga se ele recebeu o imóvel como propina da construtora OAS. Pinheiro respondeu à pergunta do procurador da República, que fala pela acusação. O senhor tem notícia de algum tipo de reforma que foi feita na unidade 164A desse edifício? Tenho, sim, senhor. Foi feito mudanças na parte de baixo do apartamento, foi feita a instalação do elevador no apartamento e foi feito obras na área da piscina. O ex-zelador disse que Lula visitou o apartamento mais de uma vez. Ele, Dona Marisa, mais um grupo de segurança, corpo de segurança. E existia... Juntamente, tinha mais o pessoal da OAS junto também. Foi taxativo ao dizer que o imóvel pertencia ao ex-presidente, mas disse que era orientado a não contar isso a ninguém. E era dito, de alguma forma, que esse apartamento era pertencente ao ex-presidente Lula? Sim, todos sabiam lá que o apartamento pertencia ao ex-presidente Lula, inclusive até os condôminos sabiam que era dele o apartamento. Ok. Já sempre houve esse comentário lá. Ok. Esse comentário foi depois da visita ou antes da visita? Ou todos já sabiam isso? Antes da visita, o pessoal já comentava que o apartamento era dele. Não era para falar que o apartamento pertencia ao senhor Luiz Inácio e à dona Marisa e nem que eles compareceram ao apartamento. Era falar que o apartamento pertencia ao OAS. Em nota, a defesa de Lula disse que o ex-zelador José Afonso Pinheiro não foi capaz de apresentar nenhum dado que comprovasse ser do ex-presidente o apartamento. E que ele ainda também afirmou em seu depoimento as impressões pessoais. Já que hoje foi o depoimento das últimas testemunhas de acusação, o texto faz ainda críticas à conduta do juiz Sérgio Moro. Durante as audiências das últimas semanas, Moro e os advogados de Lula discutiram diversas vezes. A ex-presidente Dilma Rousseff se irritou com as perguntas feitas pelo jornalista Mehdi Hassan, da rede de televisão Al Jazeera do Catar. Um vídeo divulgado hoje na página da TV numa rede social mostra parte da conversa entre os dois que aconteceu no Rio de Janeiro. Desde que deixou o Palácio do Planalto em agosto deste ano, a ex-presidente foi morar na capital fluminense. You're not denying there was a massive $3 billion Petrobras scandal. There was massive corruption involving Petrobras. You're not denying that, clearly. No. And are you denying that PT figures, no, hold on, are you denying that PT figures, including the treasurer, your own party strategist, and your own former chief of staff, have been implicated in that? Enquanto não julgarem, eu não vou julgar. Não é meu papel aqui julgar ninguém, porque eu não vou dizer e não vou... Even people who've been arrested and charged, like the former treasurer of the PT. Eu não vou dizer... You won't comment on that? Não, eu You're não not vou... embarrassed that the PT Não has been é essa dragged in? questão. On this Petrobras scandal, you don't deny there was a Petrobras scandal. Não nego. Some might say, given you were the chair for such a long period and then president... Que eu devia saber. Some might say you either knew what was going on, in which case you were complicit, or you didn't know what was going on, in which case you were incompetent. Which of the two is it? Meu querido, esta é o tipo da escolha de Sofia que eu não entro nela, porque não é isso que acontece. Há uma diferença, e há no mundo inteiro, entre um conselho e uma diretoria executiva. Nem todos os membros da diretoria sabiam que aqueles diretores da Petrobras estavam tinham mecanismos de corrupção e estavam se enriquecendo de forma indevida. Juiz Sérgio Moro manda transferir Eduardo Cunha para presídio na região metropolitana de Curitiba. Cunha está detido desde 19 de outubro na carceragem da Polícia Federal de Curitiba. Ele deve ser transferido para o Complexo Médico Penal em Pinhais, onde estão outros presos da Lava Jato. A solicitação de transferência foi feita pela própria Polícia Federal, que alega superlotação na carceragem. A defesa de Cunha queria que ele ficasse no prédio da PF, mas no despacho, Moro afirma que as condições da carceragem do Complexo Médico Penal, uma penitenciária estadual de regime fechado, e com finalidades médicas, são consideradas boas, talvez melhores que a da própria carceragem da Polícia Federal. Cunha é réu na Lava Jato por ter recebido propinas em um contrato da Petrobras. Sexta fase da Operação Pecúlio é deflagrada em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Ontem, 12 dos 15 vereadores da Câmara da cidade foram presos e a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nos endereços do secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi. A investigação apura um suposto esquema de pagamento de mensalinho aos vereadores para que eles aprovassem projetos de interesse da prefeitura. Delatores do esquema de corrupção afirmaram que os políticos recebiam entre 5 mil e 10 mil reais por mês. Também há suspeita de que apadrinhados dos vereadores eram indicados para ocupar cargos em comissão e em empresas da cidade. Pela manhã, outros 2 vereadores que não foram alvos da Polícia Federal ontem chegaram a ser levados para depor. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa era comandada pelo prefeito afastado Reni Pereira, do PSB, que cumpriu prisão domiciliar por cerca de 3 meses. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para Reni em outubro. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Uma nova montagem do aclamado musical Rent estreou esta semana no Teatro Shopping Frei Caneca. Em seu formato original, Rent está em cartaz na Broadway há 12 anos consecutivos. Aqui, produzida e estrelada por Bruno Narck, a montagem é apresentada em horários alternativos, às terças e quartas-feiras. Encena um dia na vida de um grupo de jovens em busca de seus sonhos e desejos. Susana Ribeiro dirige um grande elenco. Rent é a obra mais famosa de Jonathan Larson, que morreu de uma doença rara às vésperas da estreia e não curtiu todos os prêmios que o texto e a montagem receberam. O design italiano do pós-guerra, que se consolidou durante a década de 60, é o cerne da exposição que o Instituto Tomiotaki abriu esta semana. O acervo apresentado pertence à Fundação Tirulli e traz quase 170 peças desenhadas por nomes como Bruno Munari e Gio Ponti. Estão lá produtos tão diversos como os desenhos do carro de corrida Tis Italia e da máquina de café Pavone, as campanhas publicitárias para Fiat, Pirelli e Campari e ícones modernos como a Lambretta. E o Itaú Cultural abriga até domingo a 3ª edição do Slam BR, Campeonato Brasileiro de Poesia Falada. O que é slam? É mais do que declamação. Fica entre o rap, o teatro e a performance, porque o corpo também fala. Tem forte apelo político e social. É claro que é coisa de jovens pelo mundo todo. Uma batalha de poesia, mas tem muito veterano participando e arrancando aplausos da garotada. Quem vencer aqui participa da Copa do Mundo de Slam na França. A modalidade surgiu nos Estados Unidos em 1980 e chegou por aqui em 2008. Hoje é celebrada em mais de 500 comunidades pelo mundo. E o Brasil é sempre muito bem representado. Entre os participantes, destaca-se a slammer surda Catarina Moreira, que venceu o campeonato Slam do Corpo com sua dupla Cauê Gouveia. A Slam BR é apresentada pela atriz e slammer Roberta Estrela Dalva. Boa noite. E uma última notícia. A Justiça Federal do Distrito Federal aceitou denúncia e transformou em réus o ex-presidente Lula e seu filho Luiz Cláudio na Operação Zelotes. Essa é a 4ª ação penal aberta contra Lula. Ele ainda é alvo de 4 inquéritos no STF e na Justiça Federal em Brasília e no Paraná também. Lula foi denunciado por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A informação é do site Jinfo. E nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você e um ótimo fim de semana. Até segunda, Gabriel. Segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana. Fica agora com o Rony Von, todo seu. Os melhores do ano no futebol estão no Troféu Mesa Redonda. Neste domingo, 21h30 da noite. Assista agora, todo seu.